Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Cá estamos, depois de uma pequena interrupção de cerca de um mês, estamos aqui a fazer algumas alterações no estúdio, novos cenários. Nós depois partilhamos com vocês para poderem também conhecer estes diferentes cenários que foram aqui montados. Bem, quero primeiro agradecer mais uma vez a todos vocês que nos seguem em todas as plataformas digitais do Podcast para Elas, no Instagram, no Facebook, que estão subscritos no YouTube, pelos vossos comentários, pelos vossos feedbacks. Tudo isso é muito importante para nós percebermos o que exatamente vocês esperam, o que é que querem ver, os convidados, os temas que nós podemos aqui trazer. Bem, quero agradecer também aos nossos parceiros, a Noir que me veste, o Bom Garfo que serve os lanches para os nossos convidados. Quero agradecer também a Brand Solution que dá os brindes às nossas convidadas. Bom, a minha convidada de hoje é uma mulher lindíssima. Ela é formada em Engenharia de Petróleos, é uma comunicadora nata. Não se pode falar em comunicação neste país sem falar desta minha convidada. Ela é empresária, é influenciadora digital, com uma presença muito forte nas redes sociais. Sheila Ibrahimo, seja muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Muito obrigada, sinto-me muito honrada por estar aqui a Lima e mais uma vez, já te disse em off, mas agora para que todos possam também saber esta apreciação que tenho sobre o teu trabalho. Este projeto é fantástico, estávamos mesmo a precisar de algo assim refrescante para a área da comunicação em Moçambique. Estás de facto de parabéns pela persistência também que tiveste desde o início e só estamos agora a ver os frutos a serem colhidos, mas ainda há muito mais para vir. É verdade, muito mais para vir. Eu também agradeço-te por estares aqui. Aliás, não é a primeira vez que cá estás, já estiveste aqui onde falamos de um tema que também é muito importante para as mulheres, mas hoje estamos aqui para falar de ti, para conhecermos um pouco mais a Sheila, para percebermos quem é a Sheila, quais são os sonhos da Sheila. As pessoas gostam muito de ti, né? Nas redes sociais, dá para ver isso, admiram-te muito profissionalmente, como mãe, como empresária. Então, sem dúvidas que tu és uma referência em todas as áreas que estás a trabalhar. Então, tu te formaste em engenharia petrolífera, mas entretanto nunca exerceste. Não, nunca exerci porque eu sempre trabalhei com comunicação, desde os meus 17 anos. Quando decidi fazer a faculdade, eu queria algo que me tornasse rica. E na altura todos olhávamos para o petróleo e continua-se a olhar em países subdesenvolvidos, sobretudo, para o petróleo e que tenham petróleo, como a fonte da riqueza e não fugir à regra. Então quis também entrar neste mercado, mas infelizmente não me identifiquei com a área. Sou uma pessoa muito criativa, sou uma pessoa que gosta de trocar de ideias todos os dias, trocar das posições em que estou a trabalhar e nesta área da engenharia eu não teria esta flexibilidade. Então, para mim não foi uma realidade tão bonita quanto isso terminar de procurar o trabalho na área, mas fico feliz porque sempre há habilidades que nós conseguimos ganhar. Sim, senhora. Curso, não é? Sim, senhora. Acredito que há habilidades que o engenheiro tem que ajudaram ou contribuem para a profissional que tu és hoje na área de comunicação ou nas tuas empresas ou qualquer outra atividade. Então, a tua paixão é de facto a área de comunicação. Começaste aos 17 anos como apresentadora de televisão, tinhas um salário de cerca de 3.000 meticais, não é? Exatamente. Por aí. Mas por que tu decidiste trabalhar aos 17 anos? Na verdade, a comunicação escolheu-me. Eu sempre comuniquei muito na escola, fazia as apresentações muito bem. Na altura eu recordo-me que as minhas colegas pediam-me sempre para ser a última a apresentar, porque depois influenciava na avaliação das apresentações delas ou deles. Entretanto, num dia que eu até estava doente, as minhas colegas inscreveram-me num casting que estava a decorrer em todas as escolas da cidade de Maputo para encontrarem comunicadores jovens, adolescentes. E elas inscreveram e depois no final da escola vieram para a minha casa e informaram-me: olha Sheila, tens que ir para o casting que vai acontecer no sábado. E eu, que casting? Para ser apresentadora de televisão? Eu como ser apresentadora de televisão? Eu também sou muito tímida. Embora não pareça, eu sinto muito tímida em falar em público, sobretudo. Então, Mas como é que tu vences essa timidez? Porque realmente, olha, há um estudo que foi feito e o que o estudo diz é que as pessoas, uma boa parte das pessoas que participaram do estudo, tinham mais medo de falar em público que morrer.
Então, realmente, este é um medo de muita gente. E agora estou a perceber que a Sheila também é um pouco tímida, apesar de ser muito comunicativa e trabalhar nessa área. Sim. Como é que se gera essa timidez a trabalhar na área da comunicação? A minha timidez sempre foi gerida em eu ser uma autoridade naquilo que eu falo. Então eu tentei aperfeiçoar-me bastante para estar confiante. Acho que foi para mim o remédio, o santo remédio para conseguir falar em qualquer ambiente. Eu estudo muito o ambiente que eu vou estar presente, então não há como falar com confiança se não sabemos do que é que estamos a falar, se não sabemos com quem estamos a falar. Pois. O primeiro passo é esse, estar confiante, e só conseguimos estar confiantes se trabalharmos para essa confiança. Pois, e dominar o assunto, a matéria. Mas estavas a falar do casting. Então, lá fui ao casting, muito nervosa, primeira experiência, e por acaso não fui aprovada. Mas eles tinham no projeto que passar por todas as escolas para mostrar os resultados. E no dia em que eles passaram pela minha escola, Francisco Manhanga, estávamos a falar sobre HIV, como é que os adolescentes poderiam também ajudar a passar a informação do risco de HIV entre os próprios adolescentes. E eu também levantei o braço e dei a minha opinião sobre o assunto. E no final, a organização da Johns Hopkins veio ter comigo e disse: nós andamos à procura do teu file, do fecheiro da tua gravação, por todo lado. E não sabemos de que escola tu eras. Porque tu foste aprovada, mas nós não encontramos o teu file. Então eles convidaram-me no dia seguinte para apresentar-me na Johns Hopkins com os meus encarregados e começar a trabalhar. Foi mesmo assim um acaso. Literalmente. Entretanto, comecei a trabalhar na TVM, mas eu apenas lia as perguntas e fazia interação com redes sociais. Facebook, e eu achava que aquilo era muito pouco. Eu queria ter um bocadinho mais de destaque, queria mostrar um bocadinho mais do que eu era capaz de fazer. Então, participei de um outro casting, na altura na Eco TV, em que estavam para aí 5.000 pessoas. E na altura recordo-me também que a chave foi ter estudado muito bem o assunto que queria ser abordado lá. Eu assisti ao canal várias vezes para perceber o que é que eles precisavam e qual é que era o estilo de comunicação que eles aplicavam. E eu percebi que havia um programa de cultura em que a apresentadora estava sempre a repetir os programas. Então, se calhar a apresentadora já não estava ali. Foi o que pensei logo a primeira. Se eles estão sempre a repetir o programa, se calhar é porque ela já não está a fazer o programa. Estavam a passar conteúdos antigos. Então eu preparei-me para fazer a apresentação deste programa. Fui vestida bem tropical, na altura com os cabelos cacheados também, e fiz o meu speech como apresentadora daquele programa, utilizando o nome do programa e tudo. Criei os conteúdos para aquele programa. E fui aprovada no mesmo dia. Então eu já saí do casting, enquanto aquilo ainda ia levar 2 semanas ou 3, eu já saí contratada daquele dia. E assim foi seguindo, consegui outras oportunidades, passei de repórter para apresentadora, depois da apresentadora para produtora de conteúdos, depois produtora de conteúdos para diretora de programas, hoje em dia, em que já tenho toda esta área bastante complexa e completa. Sim, senhora. Sheila, eu aproveito esta oportunidade para dizer que eu admiro-te muito nesta área da comunicação. Tu és uma das minhas referências, sinceramente. É o que se diz. Eu sou mais velha que tu, mas entretanto tu és muito mais velha em termos de experiência na área de comunicação que eu, né? Então... A estrada é verdade. Sempre. Constrói-se, sem dúvida. Tudo se treina, tudo se aprende, não é? O que é que tu achas dessa frase? Qual é? Tudo se treina e tudo se aprende. Sim, com certeza. Eu tenho a plena certeza de que eu sou ignorante. E quando eu aceito isso, eu estou pronta a aprender. E quando eu aprendo, eu tenho que treinar para me tornar uma autoridade. Como eu disse logo no início, como é que se vence a timidez na comunicação? Como é que começa-se a ter uma boa oratória? Quando se treina, quando se aceita que temos que aprender. Exato. Eu no início assistia muito à RTP, as pessoas perguntam-me como é que tu tens o teu accent, como é que tu colocas a tua voz nesta posição, sempre resistente, mas também consigo captar emoções. Exato. É mesmo com uma dicção perfeita. É mesmo por ter assistido muitas pessoas que eram referência para mim a fazerem o trabalho bem feito durante muito tempo. Procurar referências. Isso é importante. Preparar-se, procurar referência, né? Falaste muito disso, da questão da preparação. Quando foste fazer o teu casting, quando vais fazer as tuas apresentações, ou quando eu já te vi
a seres mestre de cerimónias de eventos corporativos, de vários tipos de eventos, desde eventos mais simples a eventos mais complexos em termos de participação, em termos de senioridade, né, dos participantes. Então isso é muito bom para uma jovem de 28 anos. Well done. Obrigada. Por acaso é uma área que em Moçambique é muito forte. E já recebi vários convites, por exemplo, para eventos mais familiares ou privados. E eu não me sinto confortável em fazer, porque eu não gosto de invadir espaços. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito reservada e muito tímida. Às vezes as pessoas dizem, Sheila, eu nunca te encontro na rua, eu nunca te encontro nos restaurantes, porque eu sou daquela pessoa que eu vou para um restaurante e eu sento sempre no fundo. Sou muito discreta, tenho uma personalidade muito discreta. Então, entrar numa família, num casamento, numa festa de aniversário, para mim é vender um bocadinho do que eu sou, da minha essência, e também sentir que estou a roubar um pouco de um espaço que devia estar a ser comemorado pelas pessoas daquela família. Ok. Mas também em termos profissionais, na área de comunicação, não é aquilo que tu identificaste como o teu nicho. De todo, porque o nosso nicho tem que estar, para mim, Sheila, tem que estar sempre ligado à minha paixão, aquilo que eu me sinto confortável, porque sair de um evento e sentir que ganhei se calhar 100 mil meticais em 2 horas, mas perdi muito gosto pelo que eu faço e que depois não vou ser uma autoridade, não vou ser uma referência, não vou abrir portas para novos trabalhos, se calhar é mais perder do que ganhar 100 mil meticais. Ok, então está aí mais uma dica, não é? Que é, nós temos que identificar o nicho ou a área em que nós queremos investir. Porque senão, olha, um dia chamam-nos para ser mestre de cerimônia de um casamento, de uma festa, de um evento corporativo, aí as pessoas também ficam confusas, né? Eu vou procurar a Sheila para fazer o quê exatamente? O que é que ela é autoridade? Exatamente isso. Muito bem, então, tu também és empresária, criaste uma linha de cosméticos que, na verdade, tu és a imagem da tua marca, a Sheila Ibrahim Cosmetics. Como é que surgiu essa ideia? Por que cosméticos? Eu sempre gostei de maquilhagem e eu sempre fiz maquilhagem desde muito nova, porque quando comecei a trabalhar tive um crescimento também e uma valorização felizmente muito rápida. E eu não podia estar em cargos a fazer programas de uma responsabilidade tão alta para um público adulto sendo tão nova. Então era sempre, coloca bastante make-up para pareceres mais velha. Sim. E fui crescendo também dentro disto, mas desde pequenina sempre fui muito vaidosa. A minha mãe também sempre foi muito vaidosa e passou isto para nós. E sempre tive muito assente que a maquilhagem não é para mudar as pessoas, mas para reforçar, para passar a imagem que nós queremos, e tem muito a ver com confiança. E a mim deu-me muito esta confiança, e quando pensei numa área de negócios que estava muito crescente no mundo todo, olhando mais uma vez para referências, eu estava a fazer o meu mestrado e tinha que fazer um caso de estudo de uma marca internacional que tivesse muito sucesso, sobretudo na internet, mas que faturasse bilhões. E deparei-me com uma marca de make-up. Comecei a perceber como é que funcionava a indústria e era muito parecido com o que eu estava a viver, em contextos socioeconómicos diferentes, obviamente, mas era muito parecido com o que eu vivia. Eu já era uma referência na internet, eu já gostava da área, eu de certa forma influenciava as pessoas também a cuidarem-se mais. E por que não pegarem algo que também era um gap no mercado, porque existia uma falta de marcas nacionais de make-up. Então foi todo um contexto favorável para criar a minha marca. Interessante. Há quanto tempo tens a marca? Nós estamos há 3 anos. Ok. E qual é a tua avaliação hoje, quando olhas para o início e após 3 anos? No início eu criei a marca sem, se calhar, muita confiança de que seria algo tão rentável quanto ela provou que poderia ser, e que é uma marca com pernas para andar e queira todo o planeamento, e queira também Deus que no próximo ano possamos internacionalizar a marca, sobretudo para os países vizinhos. Então no início acho que eu não depositei muito foco, mas também foi importante para conhecer os meus clientes. Porque no mercado às vezes nós fazemos investimentos muito grandes, de milhões, sem sequer conhecermos como é que o mercado funciona, quem é que é o teu público, para quem deve ser direcionado. Então eu fui fazendo as coisas muito paulatinamente
e felizmente tive bons resultados. Ok. Foste avaliando, foste ajustando, não é? A realidade, aquilo que são as necessidades dos teus clientes. Também foste percebendo um pouco mais o mercado, não é? Sim. E eu percebi que foste aos poucos acrescentando alguns produtos, né? Sim. O delineador, agora tens o gloss. Temos o gloss, né? Temos a máscara de cílio, temos as pestanas. Okay. A nossa ideia é de facto crescer consoante também a necessidade dos nossos clientes. Foi mesmo passar a conhecer um bocadinho mais de como é que o mercado está aberto, até porque não tínhamos nenhuma marca que estava a atuar no ramo, e também criar esta cultura acima de tudo, porque no início as pessoas não têm muita credibilidade nos produtos nacionais, infelizmente. Então quebrar barreiras é sempre um grande desafio, mas felizmente através também do slogan da marca Mulheres Levantam Mulheres, que foi aí que começou, nós conseguimos encontrar o nosso espaço e as mulheres de facto apoiaram bastante e continuam a apoiar este sonho, que hoje é uma empresa que hoje começa a ser também uma realidade, que passa para outras mulheres empreendedoras e acreditando que podem ter liberdade financeira. Super. Tu mencionaste dois aspectos que eu acho que é importante. Primeiro é a questão do consumo de produtos nacionais. Nós não temos muito este hábito de consumir produtos nacionais ou produtos criados e fabricados por pessoas moçambicanas que estão à frente. Não é muito comum, não é? Principalmente nesta área da beleza, da estética, é muito nova. Vamos deixar de lado a parte das indústrias alimentar e outras, mas me refiro mais à parte da cosmética, a parte da estética e tudo mais. Tem este aspecto do consumo de produtos nacionais, né? Que temos pessoas moçambicanas à frente de marcas nacionais, criadas por pessoas, mulheres moçambicanas. Isto é muito bom e é muito bom perceber que está a ter um apoio muito grande, principalmente da parte das mulheres, que são as consumidoras destes produtos. Mas também tu acrescentaste algo que acredito que agrega muito valor à tua marca, né? Que está dentro de um projeto de Mulheres Levantam Mulheres, que é contribuir para o empoderamento econômico da mulher, não é? Estás a usar a tua marca ou o teu produto para que outras mulheres também possam ter o seu negócio. Portanto, elas podem ser revendedoras, né, dos teus produtos e através disso criar a sua fonte de renda. Exatamente, é sobre despertar a possibilidade de sermos pessoas livres financeiramente, e há muitas mulheres que consomem bastante make-up, que até influenciam outras mulheres a usarem determinadas marcas, então por que não fazerem disso um negócio? Então, independentemente da escala, nós obviamente temos padrões mínimos, mas nós apoiamos todas as mulheres que têm interesse em empreender nesta área, e temos o projeto de próximo ano começar a criar workshops fechados para as empreendedoras, de forma a impulsioná-las para que elas possam crescer ainda mais. Algo que também para mim é muito positivo é o facto de ter várias mulheres a começarem com marcas próprias no ramo da cosmética em Moçambique. No início eu olhava para os lados e parecia ser a única marca nacional que estava a vender cosméticos, mas hoje em dia temos vários influenciadores, temos algumas celebridades que também lançaram as próprias marcas, e isto mostra o poder de começar-se a fazer um determinado negócio. Abre-se portas para todos. Pois, super, isso é muito bom, isso é muito importante. Acho que se cada uma de nós fizer algo que tenha um impacto na vida de outras mulheres, é muito, muito importante. Sheila, tu começaste tudo muito cedo. Começaste a trabalhar cedo, te casaste cedo, não é? E hoje, aos 28 anos, não é? Tu já és uma referência nas várias áreas em que tu estás envolvida. Quando tu olhas para a juventude, né? As jovens, as meninas que te seguem, que te têm como uma referência, uma inspiração, se uma delas te perguntar sobre o casamento, te casaste com quantos anos, Sheila? 20. Com 20 anos. Se alguém te pedir um conselho, uma menina de 20 anos, Sheila, eu tenho uma relação e gostaria de me casar, qual é o conselho que tu darias a esta menina? Eu sou uma pessoa muito casamenteira. Eu acredito muito no amor, e eu acho o amor muito bonito, porque eu venho de uma família onde os meus pais estão juntos há mais de 33 anos. Uau. Então eu sempre acreditei muito nesta constituição familiar, no respeito, nos princípios. Então eu acredito que um casal, independentemente de ser jovem ou mais maduro, pode fazer uma vida em conjunto, e muitas vezes nós
começamos a organizar a nossa vida muito tarde, porque então eu vou juntar as minhas únicas forças e construir o mundo. Mas se nós tivermos um parceiro visionário, se nós escolhermos a pessoa certa, eu não vejo problema nenhum em a pessoa começar uma vida a dois numa idade como esta, por exemplo, os 20 anos. Eu não me arrependo de ter começado uma vida a dois com 20 anos, mas é muito importante nós percebermos se esta pessoa é a pessoa alinhada aos nossos princípios, não só os princípios que nós temos como individuais, como pessoais, mas também os nossos princípios profissionais, aquilo que nós queremos para a nossa carreira, porque antes e depois de tudo, nós seremos sempre nós e estaremos sempre connosco. Eu acabei divorciando-me e sempre tive uma relação em que nunca deixei a minha carreira em segundo plano, mas também nunca deixei o casamento em segundo plano, estava sempre em paralelo. E a pessoa era muito visionária e a pessoa também queria muito crescer na vida e os dois conseguimos, com o casamento e sem o casamento, encontrar o nosso sucesso profissional. Por isso eu acredito que sim, é possível aos 20 anos encontrar alguém que te faça crescer e que tu faças crescer também, porque não é só receber. O que é que tu vais dar? Será que já estás maduro o suficiente para entrar numa relação e agregar? Ou é só para levar? Então acho que esta também é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer, porque às vezes nós pensamos em entrar num casamento e nunca pensamos no que é que nós vamos dar. Mas é importante colocar numa lista, até escrever num papel. Por que não? Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo para agregar. E o que é que eu agora quero do meu parceiro? Aí, e depois sentar com o parceiro e fazerem uma avaliação, não é? Exatamente, se é a hora certa ou não. Se vão casar, tem que ter condições financeiras para terem uma casa. Como é que vai ser esta casa? Será que faz sentido saírem da casa dos pais para arrendarem uma casa? Ou será que faz sentido esperar um bocadinho mais, construírem a própria casa, comprarem uma casa? Pois. Será que faz sentido casar para ir viver na casa dos sogros? Então é muito também de pessoa para pessoa, tem muito a ver com ambição, mas acima de tudo eu digo sempre, não anulem as vossas carreiras pelo casamento. Jamais. Isso é verdade. Então, é maturidade e também é a fase em que a pessoa se encontra, não é? Planeamento. E familiar também. É verdade. Familiar também. Tudo isso é muito importante. Muito bom, Sheila. É bom saber que mesmo depois de uma separação, acreditas no amor, acreditas na importância de uma família, na importância de ter um parceiro que nos apoia, não é? Que está do nosso lado e crescemos juntos. Isso é muito bom. Acho que o casamento é isso, né? É fundamental. Ainda há dias estava a fazer uma mentoria e a rapariga quer começar uma relação, mas acha que a pessoa é demasiado intensa, entrega-se muito, cobra muito. Então é nessa altura mesmo do início que nós temos que parar e pensar, será que se essa pessoa está a cobrar demais, também não vai ficar insatisfeita, porque muitas vezes nós estamos a dar tudo aquilo que nós temos, mas tudo aquilo que nós temos não é 100%, porque a nossa vida não é só relação. É verdade. Temos também outros tipos de relações com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho e connosco, seja fazendo ginásio, praticando uma atividade intelectual ou física, que não seja o ginásio, que também conecta-nos connosco. Até porque tudo isso contribui para o sucesso do casamento, se formos a ver. Porque se tu estás bem profissionalmente, se estás em harmonia com a tua família, se todo o ecossistema à tua volta está favorável, com certeza que tu também vais estar feliz no teu casamento. Porque chegas a casa feliz porque conseguiste um bom negócio, conseguiste ter um dia... A questão do assunto, isso é muito importante. A questão de teres assunto, chegares a casa ao fim do dia e teres assunto com o teu parceiro. Ou vocês terem assuntos, não é? Conseguirem sentar a uma mesa de jantar e terem uma conversa sobre família, não só os assuntos domésticos, mas também sobre outros aspectos que dizem respeito a nós como parceiros, né? Ambas as partes. E acho que tudo isso também faz com que o casal se admira, né? E haja um positive mind no ar, porque muitas vezes os casamentos acabam por ficar muito pesados, porque estamos só a falar de problemas. Porque a empregada não veio hoje, porque tive que ir buscar os miúdos, foi tão estressante, porque...
Mas quando nós temos uma outra atividade, aí pá, hoje estou com as pernas a doer, sabes, fiz uns agachamentos, mas é um reclamar positivo. Sim, sim. Epá, hoje fui pintar um quadro, não sei como eu queria, mas amanhã já comprei umas tintas novas, vou tentar pôr amarelo, sei lá se combina aqui com a sala. Uma hora positiva. Então ter isto é fundamental. E tu achas que é importante o casal ter coisas em comum? Quando eu digo coisas, me refiro a atividades, negócio, um hobby, né? Coisas que conectam. Diz-se que os opostos atraem-se. E não é mentira. Okay. Mas eles, com o tempo, retraem. Porque nós, no final das contas, não vivemos só os momentos felizes. E nós não somos só momentos felizes. E os nossos momentos felizes podem ser de maior tolerância. Então, nós suportamos um filme de comédia, enquanto o nosso filme de eleição é um terror. Por exemplo. Tudo bem, quando estamos bem, mas no passar do tempo, se a pessoa gosta de música brasileira e eu só gosto de jazz, por exemplo, da pessoa gosta de pagode e eu só gosto de jazz, eu até posso escutar o teu pagode, mas vai chegar um dia que eu vou começar a ficar farta e vou começar a desconectar-me. Eu tenho que escutar jazz só no meu carro, quando eu estou a conduzir. Eu tenho que escutar jazz quando ele não está em casa. Então é importante nós encontrarmos pessoas que têm conexão. E se esta pessoa não consegue fazer nada connosco, seja atividades, seja encontrar áreas recreativas, seja encontrar um negócio, então se calhar é porque não é a nossa peça do puzzle certa. Porque nós queremos alguém que nós podemos compartilhar aquilo que nós somos, a nossa real essência. Exato, é verdade. Isso é verdade. Faz todo sentido. Não, eu concordo plenamente. É importante encontrar esta peça do puzzle que encaixa, né? Obviamente que as pessoas são diferentes, mas tem que haver alguns pontos de conexão, tem que haver alguma sintonia, para né? Que se percebam, por exemplo, sente-se muito na área financeira, mais até pelas mulheres. Às vezes a pessoa casa com um homem que é regradíssimo financeiramente, que não pode, por exemplo, se este saco de açúcar custa 100 meticais, este custa 99, tens de comprar o de 99. Mas a tua personalidade é um pouquinho mais flexível. Para ti não é o 1 metical que é mais barato, mas a experiência que tens naquele supermercado mais caro, por exemplo. Exato. Mas se o teu parceiro não entende isto, no início vai ser tolerável para os dois lados. Mas com o passar do tempo, a pessoa não está alinhada aos teus princípios. O mesmo acontece com uma empresa. Pois. Vê-se os lucros a chegarem. Tivemos 1 milhão de lucro. A primeira mentalidade da mulher ou do homem, vamos agora fazer uma viagem e gastar isto. E do outro não, temos que investir para o próximo ano tirar 3 milhões. Se as pessoas não estão alinhadas com os mesmos princípios, no futuro sempre haverá frustração. É verdade, sem dúvidas. Haverá frustração. Mas, quando a Sheila se separou, queria voltar um pouco para este aspecto, todos os blogs falaram do assunto, que a Sheila estava separada. Eu queria saber como é que ficou o direct da Sheila nesta altura. A Sheila é uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida, ouço assim dizer, que eu acredito que é sonho de muitos homens ter uma mulher como a Sheila, não é? Os homens têm medo de mim. Ah, sério? Os homens têm medo de mim. Felizmente, respeitam-me bastante. Respeitam-me imenso. Mas também porque tu impões esse respeito, não é? Eu imponho, sim. Eu crio sempre alguma distância, por exemplo, ou apertar a mão ao invés de dar 2 beijinhos. Criar aqui alguma relação de distância em vários cenários. Para mim sempre foi uma realidade. E as pessoas, obviamente, que se não têm nada a agregar, que se não conseguem estar no meu patamar, pensam sempre 3 vezes, não posso mandar uma mensagem, senão isto vai para baixo. E não sei, não... Ok. Até fico envergonhada. Apanhei a par da timidez da Sheila. Mas isso é verdade. Agora que estás a falar disso, eu me lembro que antes de eu me casar, pronto, eu já estava estável profissionalmente, financeiramente, e um colega meu chegou e disse: Lima, tu sabes que os homens têm medo de ti? Mas medo de mim por quê? Não, porque primeiro tu estás bem, né? Estás bem como mulher, como profissional, e tu tens uma postura
que afugenta os homens. Eu aí fiquei preocupada, eu disse, mas como assim? É assim, obviamente que não foi nada planeado a dizer, olha, que eu vou, mas é a minha postura. Há pessoas que olham para mim e dizem que a Lima diziam que a Lima é antipática, que a Lima, então, rotulavam-me com base naquilo que era a minha postura, mas era a minha forma de estar. Então, acho que é um pouco isso também. Alguns homens se assustam pela postura da mulher, mas também já ouvi dizer que há homens que têm medo de se aproximar a mulheres que são independentes financeiramente, mulheres bem-sucedidas. E nós temos que perceber todo este nosso contexto também sociocultural, em que os homens estão habituados a serem os provedores a 100% do lar e serem eles a bancarem literalmente. O que é que seria bancarem? Ter uma esposa que quando é bonita não trabalha e só pensa em fazer o cabelo, em fazer as unhas e representar o marido. O papel dela é representar o marido. Também onde ele deixa, obviamente, não em negócios de alta responsabilidade. Sim. E quando encontra uma mulher que está dentro de alguns padrões de beleza, mas que também, no dia em que ele disser, epá, eu vou beber a sexta-feira e vou voltar sábado todo bêbado, e a mulher diz, eu também vou. Ok. Então ele é, pá, isto aqui, quem é o galo? Como é que é? Quem vai? Então, não é que as pessoas tenham que competir, mas tudo cabe também encontrar o parceiro ou a parceira certa logo desde o início. A pessoa olha e vê que, pá, esta aqui não vai aceitar alguns hábitos culturais que nós temos, por exemplo, não é? Então, isto já retrai e eu fico muito contente com isso. Bem, pois, eu costumo dizer que a fase de namoro, principalmente quando tu encontras alguém e já queres dar alguns passos mais sérios, é importante nós fazermos essa avaliação profundamente da pessoa que está do nosso lado, que nós queremos que seja nosso marido, que estejamos com ela a vida inteira. É importante nós olharmos para ela e começar a fazer um checklist, não é? Ler os sinais, estar atentos a alguns comportamentos ou reações quando nós eventualmente trabalhamos, chegamos tarde a casa por alguma razão, quando eventualmente temos um salário melhor que ele, qual é a reação, qual é a postura. Então há várias coisas, a reação de um momento que tu vais sair com umas amigas, qual é o comportamento dele, como é que ele reage. Então acho que há uma série de coisas que a pessoa também tem que avaliar, porque muitas vezes nós, as mulheres, quando estamos naquela fase em que o relógio biológico começa a tocar, nós às vezes fechamos os ouvidos ou os olhos a determinadas coisas ou a determinados sinais porque queremos casar. Isso acontece muito, né? Porque a mulher quer casar, quer ter filhos, quer honrar a família, quer ser levada ao altar com o seu pai. Então, às vezes, tudo isso, essa pressão, que em algumas situações é uma pressão que nós fazemos para nós mesmas, mas em outras situações é uma pressão familiar ou social. É verdade. E nem todas as mulheres conseguem fazer essa gestão. Então, é preciso ter muito cuidado. Às vezes, é melhor não correr do que correr, chegarmos e tropeçarmos, né? Tudo no tempo certo, Alima. Eu casei aos 20. Divorciei aos 27. Há quem vai casar aos 27 e vai divorciar se calhar aos 40. Ou nunca vai divorciar, ou vai viver até que a morte nos separe. E há quem só vai casar aos 50 e vai continuar com o parceiro até os 93 ou até os 100 anos. Então tem muito a ver com o tempo certo para cada um e respeitar isto é muito importante. O processo de aceitação é fundamental, mas acima de tudo eu digo sempre que nós somos sócios maioritários da nossa vida. Nós não comandamos a 100%, mas pelo menos 70%, 80% é nossa responsabilidade. Então aquilo que acontece connosco muitas vezes é porque nós tapamos os olhos e nós próprios alertamos-nos sobre isso, mas preferimos não ver. Será que vale a pena? Será que nós conhecemos-nos também tão bem o suficiente para agregar, para estar com outra pessoa? Pois. Se não conhecermos, não temos como cobrar. Como é que eu vou dizer que gosto de uma comida mais salgada ou mais doce se eu não sei o que eu gosto? Tudo que me derem é bem-vindo. É verdade. É verdade. Esta questão de casamentos é preciso ter muito cuidado, né? É preciso ter muito cuidado. Mas é lindo. Ai, muito. Mas para as meninas mais jovens... é importante que também as meninas e os rapazes, eu ainda falava sobre isto no Instagram outro dia,
que o viajar, por exemplo, é algo que nós muitas vezes olhamos como super caro, como só foi feito para os outros, que nós nunca poderemos subir um avião e fazer uma viagem para outro continente a lazer, por férias ou qualquer outro motivo que não seja trabalho. Então, é possível fazer, e quando somos novos, por exemplo, 18 anos, 20 anos, 22, 23, juntamos aquele dinheirinho para fazer uma festa de casamento, mas se nós fôssemos conhecer o mundo, também agregaria-nos muito, até para o próprio casamento. E quando somos mais novos, não temos problemas de coluna. Qualquer hotel está bom. Sim. Qualquer comida está boa. Fast food. Então, a diversão é muito mais barata. A viagem é muito mais barata. É verdade. A nossa flexibilidade da agenda é muito mais facilitada. Chega uma certa fase para eu viajar hoje. Eu não consigo marcar, por exemplo, uma viagem com muita antecedência, porque eu tenho uma agenda que eu sei que tenho que sempre deixar algum espaço, pelo menos de 1 mês e meio, porque há prioridades que vão surgindo e que trazem um retorno financeiro muito grande, em que eu não posso só bloquear datas. Exatamente. E as viagens ficam mais caras. Pois. Eu já tenho problemas de coluna, depois da maternidade fiquei com problemas na coluna. Então viajar é sempre a procura de um bocadinho mais de conforto. Começa a pensar no hotel, já começa a pensar, como é que isto é seguro, não é seguro? Vou mais seguro, é muito mais caro. Quando temos 18, 20 anos, já a segurança é... sim, nem que seja numa tenda, lista, nem precisa de hotel, né? Mas eu acho que há uma frase que nos chama que nos alerta a isso, né? Que nós passamos a vida toda à busca do dinheiro, mas entretanto depois passamos a velhice a recuperar a saúde, né? Porque é isso, nós queremos fazer dinheiro. Os jovens começam a trabalhar cedo ou um pouco mais tarde, começam a ganhar dinheiro, mas não aproveitam esses momentos, né? Uma delas que é viagem, porque é muito bom. Culturalmente, intelectualmente, é muito importante. Então, mas chega uma fase mais tarde que a pessoa também já não tem saúde para fazer essas aventuras todas, né? Ainda há pouco falávamos sobre isso, que hoje em dia, para viajar e não trabalhar é muito difícil. Principalmente para pessoas como nós que trabalham por conta própria. É um desafio muito grande. Planear com antecedência, como tu disseste, ou então viajar e ter férias a 100%. É um desafio muito grande. Eu não me lembro de quando é que foi a última vez que eu tive férias a 100% sem trabalhar. Então, de facto, é isso. Quando a pessoa é jovem, não tem ainda essas responsabilidades todas, não tem dores de coluna, pode acampar numa tenda, dormir, não tem que se preocupar com o hotel de 5 estrelas, fast food, é tudo muito mais acessível. Né? Sim. Então, nesta fase, nós já queremos um bom restaurante, queremos nos sentar. Há uma série de exigências que são muito mais caras. Exatamente. Também. Mas falando nesta questão do descansar um bocadinho, é de facto muito complicada para quem tem sobretudo várias empresas, como nós, que estamos a empreender em várias áreas e que todas dependem muito de nós também. Da nossa presença. Porque há vários investidores que têm ali o dinheiro e depois simplesmente estão numa reunião ou outra, seja mensal, trimestral ou semestral, só para dar o checklist e perceber se o dinheiro está a render. Mas no nosso caso é diferente. Ainda não chegamos nesta fase. Ainda não chegamos. Eu não sei se vou conseguir chegar também. Porque eu sempre eu não gosto de delegar, assumir isto, mas não deixa de ser uma realidade que eu consegui nas minhas últimas férias para a Tailândia sair muitas vezes sem o telemóvel, porque eu trabalho muito pelo telemóvel, as reuniões, os e-mails, os próprios conteúdos que eu faço é pelo telemóvel. Sair várias noites, vários dias e deixar o telemóvel no hotel e dizer que o que for de facto prioridade vai ter que esperar. E vai ser tratado como prioridade, mas no meu tempo, na minha prioridade, não na prioridade dos outros, até porque as minhas férias foram anunciadas com muito tempo para todos os parceiros que estão comigo. Mas eu sempre fui muito viciada em trabalhar. Ok. E isto também teve os seus efeitos positivos e negativos na minha vida, como por exemplo um ciclo de amizade. Eu tenho um ciclo muito, muito fechado, porque eu nunca estive muito presente em festas. Por exemplo, eu não fiz o meu baile de finalistas no 12º ano. Porque eu tinha outras preocupações, que achava que aquilo não me iria agregar absolutamente nada, simplesmente estar ali a fazer uma dança, e por acaso até fui uma excelente aluna no 12º ano. E dispensei. Então foste trabalhar. Eu já trabalhava nessa altura. Na faculdade também não estive nos caloiros, porque eu trabalhava e estudava. Não fiz a minha festa de graduação, porque eu já queria fazer um mestrado. Já era o próximo passo. Então, para mim, sentar numa mesa e conversar com pessoas só sobre fofocas, novelas, por exemplo,
A última novela que eu assisti foi quando eu estava no 12º ano. Nunca mais consegui sentar para assistir uma novela. Então, eu também fui perdendo algumas coisas por ser viciada no trabalho. Naquele tempo que eu às vezes estou, sei lá, a ver um filme, minha cabeça está a processar, pá, se calhar isto pode dar um negócio, se calhar isto não sei o que. Eu consigo trabalhar full time. Se eu tiver um trabalho para entregar sob pressão, que tem que ser feito 24 horas, eu consigo. Então, isto também é um aspecto positivo, mas também é um aspecto negativo, porque eu quase nunca consigo desligar a ficha de que, pá, agora já não vou trabalhar. Pois. Então, Sheila, tudo que tu fazes, o teu tempo, seja em lazer, seja trabalho, tudo tem que te acrescentar valor. Tudo. As amizades que tu tens, né? Há uma frase que eu gosto muito que diz, que gosto muito e é muito polêmica, divide muito as opiniões. Diz-me com quem tu andas que direi quem tu és. Sim, de facto, até porque nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Então já façam essa conta. Quem é que anda a conviver com vocês? O que é que vocês andam a dar? O que é que vocês andam a receber? Porque quando estamos numa mesa e nós somos a única pessoa a acrescentar, nós estamos a perder o nosso tempo se não estivermos a ganhar nada dali. Seja dinheiro, num workshop, obviamente, os oradores é que estão a acrescentar mais. Então, há dinheiro a entrar também na conta porque é uma experiência que está a ser passada, é um ensinamento. Agora, quando as nossas amizades nunca acrescentam, apenas subtraem, será que estamos na mesa certa? Será que estas pessoas não estão a encontrar o caminho para evoluir ou não querem evoluir? Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando nós queremos, por exemplo, escalar o Monte Everest, nós preparamos-nos durante 6 meses. Atividade física, alimentação regrada, respiração controlada. E faltando 2 dias para a nossa viagem, ligamos para a nossa amiga, que não tem uma atividade física regular, que tem também, se calhar, problemas de ansiedade, que nunca pensou em escalar, que não fez a preparação. Queres viajar comigo? E a pessoa diz sim, quero. E tu vais com ela. O que é que vai acontecer? Ela vai parar. Exato. Várias vezes. Porque não estou a conseguir. Porque está muito difícil. Vai desmotivar-te. Até chegar ao ponto de tu não escalares o Monte Everest. E não chegas lá em cima. A pessoa errada para fazer isto contigo. Então, estar com as pessoas com a mesma visão, obviamente que nem todos vão encontrar o sucesso no mesmo patamar ao mesmo tempo, mas pessoas que tenham visão para encontrar este sucesso, pessoas que sejam críticas, construtivamente críticas. Então, as pessoas que estão à minha volta, eu tive que aprender que nem todas as pessoas que começaram connosco a vida vão continuar connosco a vida. E está tudo bem nisso, porque ao fazermos isso também estamos a proteger-nos. Por quantas vezes nós conseguimos dizer um sim, dizendo não para nós? Então por que não podemos reverter o papel? Dizer um não e é um sim para nós. Tive que aprender isso e mais vale poucos e bons do que muitos e que nos tirem o foco do lugar. É verdade. Bom, esta questão da amizade realmente é muito importante, Sheila, e tu deste um exemplo muito importante, este exemplo do Monte Everest, né? A preparação, as pessoas que, a pessoa que tu tens que levar tem que realmente estar alinhada, ter a mesma visão, ter a mesma preparação. Então, tudo isso aplicado à vida real dá para visualizar muito bem. O exemplo que tu deste é muito forte. Pois é, Lima, só para contextualizar mais uma vez, por exemplo, nós temos várias empreendedoras e vários empreendedores que com certeza estão a assistir o teu podcast. Nós vamos abrir uma loja de roupas de fardo, uma loja online. E nós vamos mandar para o nosso ciclo de amizade. Vamos escolher as 5 pessoas que são as nossas melhores amigas, ou que são as nossas melhores pessoas. Pode até não ser só amizade, mas também com laços familiares. E vamos perceber que se calhar só uma ou 2 vão estar alinhadas na mesma visão e ambição que a nossa e vão dizer, gostei, quanto é que compraste o teu fardo? Comprei a 3.500. Por acaso vi um sítio que estão a vender a 2.800. Vais ter outra que vai dizer, manda-me lá as fotos, eu vou pôr no meu status. E outras vão dizer, mas hoje em dia ninguém compra roupas da calamidade. Mas por que estás a fazer isso? Não vês que não fica bem uma pessoa como tu que trabalha no banco estar a vender roupas de calamidade? E sabes que as pessoas devem muito, ninguém vai te pagar.
Porque não estão alinhadas no mesmo tipo de ambição. E são pessoas também que negativas. Exatamente. Porque elas muitas vezes são negativas, porque elas falam sobre negatividade, elas acabam mostrando este outro lado mais obscuro, porque é o que elas também são. Ainda não conseguiram encontrar uma visão de oportunidades. E vem dificuldade em tudo. Exatamente. E elas usam este lado negativo para até desanimar as pessoas que estão a tentar fazer alguma coisa. Porque ainda não despertaram muitas vezes, mas também nós não temos que ser psicólogos a tempo inteiro. E é uma situação que também isto acontece muito. Nós vamos escolher as pessoas em que nós podemos ser psicólogos. E vamos escolher as pessoas em que nós não temos que ser psicólogos se não formos psicólogos. Porque os psicólogos ganham dinheiro para ouvir e ajudar as pessoas a encontrarem soluções. Porquê é que nós temos que fazer isto gratuitamente? Ser aquela amiga que só recebe chamadas para ouvir as lamentações e problemas. Mas quando há um aspecto positivo, nunca vais ouvir ali, mas tudo bem, pá, deixa-me lá, liguei-te só porque consegui um bom job, não sei o quê, deixa-me lá levar-te para jantar, vamos lá celebrar. Isso, ou tenho uma ideia de negócio, vamos lá fazer juntas, o que é que tu achas? Pois. Então é isso, escolher pessoas certas, namorado, amigos, até pessoas dentro da própria família, que sejam pessoas alinhadas aos nossos princípios, porque nós não somos a mesma pessoa. Alguém outro dia perguntou-me, Sheila, já conseguiste realizar o que sonhaste há 10 anos? E eu disse que não. Não, porque o meu sonho mudou no processo. Se eu estagnar e realizar apenas aquele sonho e ficar estática, significa que não evolui. Não evolui. Temos que estar constantemente a evoluir. Os meus sonhos, eles vão transformando-se sempre. O que eu quero hoje, amanhã pode não ser mais uma realidade. Exatamente. Então isso é muito importante. A Sheila não perde tempo em sentar na mesa para fazer fofoca. Nunca. E eu sou uma desanimadora. És uma péssima companhia para isso. Até mesmo quando tentam falar de mim já várias vezes. Sheila, sabes, ouvi. Mas sabes que triste. A pessoa não ter nada para fazer ao ponto de falar da vida de alguém que não lhe acrescenta nem subtrai nada. Porque é uma pessoa completamente distante de todas as oportunidades que esta pessoa pode ter. Então, que triste. É uma vida triste. Porquê que eu me vou estar a remoer ou gastar com isso? Eu sou desanimadora. Tu tens uma amiga que percebi que está contigo há muitos anos, a Magui. Sim. E ela agora é também tua parceira de negócio, teu braço direito. Sim. Conta-nos um pouco sobre esta amizade. A Magda, ela sempre foi uma amiga de infância. Nós conhecemos no primário, mas depois só começamos a ter uma relação mais estreita no secundário. E com o Covid, as oportunidades de trabalho também começaram a ficar mais escassas e ela também precisava de uma outra oportunidade. E eu já estava numa fase em que eu queria contratar alguém para crescer. Por que não juntar o útil ao agradável? Até porque seria alguém que estaria diretamente ligado à minha vida financeira, à minha vida pessoal, que entraria na minha casa, conheceria a minha rotina, conheceria todos os negócios que eu tenho, os contratos. Tinha que ser alguém de confiança, até por ser uma figura pública. Então foi juntar o útil ao agradável e felizmente já estamos há 4 anos, sim, 4 anos como parceiras de negócio. E já estamos há, 20 anos como amigas. Então é possível trabalhar com amigas? É possível, mas desde o início nós tivemos a consciência do perigo. De que se as coisas não corressem bem, poderiam afetar a nossa amizade. Um ponto também muito importante que nós vemos as amizades no trabalho a não darem-se bem é que as pessoas não querem pagar para os amigos trabalharem. Se nós não pagarmos aquilo que a pessoa merece, a pessoa não vai ficar ali. Não é o facto de ser minha amiga, de ser minha irmã, que tem que trabalhar de borla para mim, que tem que trabalhar abaixo da tabela do serviço que ela está a oferecer. Então, para mim, isto também sempre foi prioridade. Remuneração que seja de acordo com aquilo que a pessoa está a oferecer, independentemente do nosso grau de amizade. Condições de trabalho. Do mesmo jeito que qualquer outro funcionário tem as suas condições de trabalho. É verdade. Então nós conseguimos separar muito bem isto desde o início e também, de certa forma, motiva a pessoa que está a trabalhar porque sente que é uma organização organizada. Muito bem. Tem que ser. Tem que ser, porque aí são duas coisas. É uma relação profissional e uma relação de amizade. Portanto, vocês aproveitam esta situação
que acaba agregando valor nas vossas vidas pelo fator de confiança que existe, né? Então, Sheila, diz-nos 3 coisas que tu te focas na tua vida. 3 aspectos muito importantes que fazem parte dos teus princípios e tu não negocias com ninguém. Eu escolhi ser mãe e a maternidade não é negociável para mim. O estar presente na vida da minha filha é inegociável. Obviamente que é contornável, porque nem sempre vou estar com ela 24 horas por dia, nem sempre vou estar com ela todos os dias. Por exemplo, ela foi à Disney de férias com o pai e foi muito bom para ela estar 2 semanas em Portugal e França. Então, mas eu estava lá de certa forma, eu contribuí para ela estar lá, eu contribuí para ela ter lembranças de estar lá. E isto para mim é inegociável, é eu estar presente mesmo não fisicamente presente. O que também é inegociável é eu parar de trabalhar. Não consigo, o meu cérebro está sempre a funcionar, sempre a funcionar. Então, para mim, parar, ficar estática é inegociável. Ter um trabalho que exija um padrão muito estático também não é... Não, por melhor remuneração que me ofereça... A inovação está no teu sangue, né? E a criatividade. Sem dúvida, sim. E a televisão teve um grande contributo para isto, porque quando nós, por exemplo, fazemos um programa, nós temos resultados muito rápidos. Diferente de um outro trabalho, por exemplo, de contabilidade, em que nós vamos levar dias, meses para concluir uma determinada contabilidade. Na televisão é diferente. Nós saímos à rua para fazer uma gravação, voltamos, editamos, está no ar, acabou. Next. Já ninguém olha para trás. Pois, já então, passou, já foi esquecido. Eu cresci neste ambiente de criatividade e resultados muito rápidos. Ok. Então, para mim agora, acho que isto também é negociável. Ponto 3, o que é inegociável? É abrir mão dos meus princípios como pessoa, os meus princípios familiares, que também já fui várias vezes assediada, já tentaram corromper várias vezes os meus princípios familiares e éticos, sociais. Isto também para mim é inegociável. Não há preço que pague. Super, muito bom. Sheila, tu tens uma presença muito forte nas redes sociais. Tens muitos seguidores, pessoas que te admiram. O que eu percebo é que muitos jovens que estão lá, homens e mulheres, estão lá porque de facto te admiram como profissional, como mãe, como mulher. E de certa forma, aquilo que tu fazes ou o conteúdo que tu colocas nas tuas redes sociais influenciam, né, as pessoas. Eu gostaria de perceber de ti, qual é que tu achas que é o papel de um influenciador digital? O papel de um influenciador digital é o que nós já fazemos, mesmo que sem nos darmos conta. Influenciar as pessoas a tomarem determinada atitude. Obviamente que temos sempre que tender a tomar atitudes positivas, mas seria, se calhar, incorreto dizer que o papel do influenciador é fazer com que a sociedade faça A, B, C ou D. Por isso é que dentro dos influenciadores, cada um tem o seu nicho. O que eu luto sempre para ensinar as pessoas é que aquilo que nós influenciamos hoje vai voltar para nós. Aquilo que nós fazemos hoje de forma direta e indireta vai ser a realidade dos nossos filhos. Então é muito importante nós pensarmos, se nós estamos a influenciar as pessoas a consumirem, por exemplo, álcool, dia sim, é álcool. Que tipo de sociedade nós estamos a criar? Para quem nós queremos deixar o legado? Para os nossos filhos, que também vão acreditar que se a influência é de manhã acordei, pequeno almoço, champanhe, almoço, uma cerveja, depois lanche, agora vou tomar uma cidra, depois à noitinha, vou tomar um gin tónico. É este tipo de sociedade que nós queremos deixar? É esta atitude que nós queremos que os nossos filhos tenham? Porque é esta atitude que eles vão ter, porque nós temos o poder de influenciar e de criar cultura na sociedade. Então, cabe muito na responsabilidade de cada um. Há dias tive alguém que falou comigo, eu, por exemplo, não faço nenhuma marca de álcool, não faço festas noturnas, tenho a minha própria conduta e postura familiar e também pessoal que eu decidi adotar. E alguém falou comigo e disse, Sheila,
por ouvir uma das tuas palestras, eu deixei de fazer marcas de álcool. Não digo que fazer marcas de álcool seja errado, dependendo do nicho, mas sempre com responsabilidade social. Que o influenciar não seja bebam, compram, consumam, até não mais. Que seja de forma assertiva, acima de tudo, para que as pessoas percebam para que finalidade aquilo é, para quem é e para quando é que aquilo vai ser. Então a pessoa disse-me, depois de eu largar algumas marcas de álcool, eu ganhei muitas outras. Porque estamos numa sociedade onde os jovens, infelizmente, perdem-se para vícios como o do álcool muito cedo. Temos as escolas secundárias na cidade de Maputo com um grande problema de consumo de álcool. Que tipo de influencer sou eu em que o meu público é jovem, adolescente? E estou a influenciar álcool. As próprias marcas de álcool têm responsabilidade nisto. Alguém que o nicho maior está dos 13 aos 18 anos e influencia 3 ou 4 marcas de álcool, que tipo de responsabilidade estas marcas também têm? Então é um trabalho que deve ser feito por todos. E outro ponto também que nós sabemos é que a internet faz uma pressão muito grande. Por exemplo, para que as mulheres exponham-se muito mais. Nós antigamente, para vermos uma mulher nua, tínhamos que ter o Playboy. É verdade. Playgirl, não sei, Playboy, não é? Para as meninas. É Playboy. Playboy para as meninas. Não. Playboy era dos homens. A Playboy são revistas masculinas com mulheres... Com mulheres nuas, exatamente. E agora temos gratuitamente na internet. E se nós formos a fazer a comparação, eu tenho muita pressão sobre isso. Se nós compararmos uma foto, por exemplo, de uma rapariga com um fato bem comportada a falar sobre empreendedorismo e vermos uma foto de uma outra rapariga numa posição sexual, não sensual, mas sexual, esta pessoa vai ter 100.000 vezes maior engajamento do que a outra que está a passar de facto um conteúdo de valor. Mas a questão aqui está em que números não significam valores. Porque nós vemos, por exemplo, na sociedade, pessoas com muitos mais seguidores, com um engajamento muito alto, mas com pouca consistência. E as marcas grandes não pegam pessoas com pouca consistência. Sem dúvida. Independentemente do número que a pessoa esteja a alcançar. Não é sobre números, é sobre o conteúdo que a pessoa transmite. E está a alcançar este número para quê? Qual é o propósito disto? Será que as pessoas estão a engajar ou estão a partilhar para rir, comentar e espalhar uma informação que não é positiva para a sociedade? Então, esta pressão que as mulheres sofrem, sobretudo, devem fazer-nos também unir-nos mais. E eu várias vezes digo isto. Aquilo que tu postas hoje pode ser apagado por ti, mas vai ficar no sistema. E se alguém fizer um print daquilo, no exato momento em que tu postaste, e tu depois apagaste, aquela pessoa tem a tua fotografia. Exato. O mesmo acontece até não só para os influenciadores. Eu vejo muitos jovens à procura de emprego e vemos muitos jovens no empreendedorismo porque não encontraram oportunidades de emprego. A pessoa é, por exemplo, advogado. Está à procura da primeira oportunidade. No Facebook, no Instagram, o que é que tem? Fotos em posições, mais uma vez, sexuais, com os amigos, com as amigas, podre de bêbados, caídos no chão. Mas Sheila, isso é dezembro, sabes que em dezembro toda a gente tolera. Não! Na minha empresa, em que eu investi muito tempo, dinheiro, tenho o nome se calhar até da minha família associada, eu não vou contratar um advogado em que quando pesquisamos o nome dele, vemos o advogado no chão, bêbado. Mas eu apaguei, mas está lá. Tu apagaste, mas alguém repostou. E viram? Ainda outro dia eu tive aqui duas convidadas, a Lisette, que fala sobre personal branding, e tive a Iraci, ela trabalha como recursos humanos há mais de 30 anos. E falamos muito sobre isso. E em algum momento eu perguntei a Iraci, como um especialista de recursos humanos, vocês vão às redes sociais das pessoas ver qual é a postura delas antes de contratar para determinadas posições? Eles usam as redes sociais como um fator de pesquisa. Então, de facto, isso que disseste é muito importante. A nossa postura nas redes sociais dita muito aquilo que vai ser a nossa vida profissional amanhã. Porque as redes sociais é o que nós somos sem ninguém ver. Pois. Nós fazemos o post por nós próprios, o que nós achamos genuinamente bem. Então, acabamos por meter os braços entre as pernas
nesta vontade muito grande de mostrar o que não deve ser mostrado. Porque tudo bem de curtir um bom dia, de ter um dia que se calhar saímos da linha, mas será que precisamos postar isto se não é a postura ligada à profissão que nós queremos ter? Mas Sheila, porquê que as pessoas têm que seguir padrões? Porque estamos numa sociedade em que tem padrões. Porque não é um trabalho que eu vou acordar amanhã e dizer eu não quero ter padrões. A sociedade tem os seus padrões e todas as sociedades têm os seus padrões, independentemente de quais sejam. E as empresas têm as suas políticas e regras, exatamente, né? E isso ninguém pode obrigá-las a dizer, olha, não, o diretor-geral pode ter uma pessoa com uma foto de sunga ou fato de banho na internet. São as regras da empresa. Então, tudo isso conta. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, mas gostei muito da forma como tu colocaste aquilo que é a responsabilidade vossa como influenciadores digitais. Sim, senhora. Muito bom. E também, porque muitas vezes o que acontece nas redes sociais, a confusão que existe, por exemplo, existem influenciadoras digitais na área de moda, né, que postam de biquíni, etc. Mas depois tu tens meninas que não sabem muito bem diferenciar essas coisas, que acham que, olha, porque fulana de X é influência e postou uma foto de biquíni, eu também vou postar. Mas aquela menina talvez não tenha consciência do impacto que tudo aquilo pode causar na sua vida. Porque ela amanhã, às tantas, não é modelo, não é? Vai ser advogada, vai ser empresária ou política, vai estar na política e tudo isto pode afetar a vida dela profissional. Então, vocês como influenciadores digitais realmente têm este papel muito importante de elucidar e alertar os jovens sobre tudo isso. Pois é, então, Sheila, sobre a maternidade, ainda um pouco sobre a maternidade, tu gostarias de ter mais filhos? É um sonho teu? Eu venho, mais uma vez, pegando nos meus pais, eu venho de pais com 4 filhos, né? Então, sempre gostei muito de brincar com os meus irmãos. A minha melhor amiga é a minha irmã. Então... E é tão bom ter irmãos, sim, né? É tão bom. Então, gostava, sim, de voltar a ser mãe, se calhar de mais um, e gostava muito de adotar uma criança. Que bom. Então, é um sonho, sim, não para já, não para agora, de todo, mas ainda, felizmente, tenho aqui algum tempo para gerir estas emoções todas e preparar-me para viver a maternidade, porque depois de ter a Leila, eu tive um ano em que eu não parei, eu trabalhei até o 9º mês. Passado 1 mês e meio, voltei a trabalhar. Então tive um descanso muito curto e isto trouxe-me uma fraqueza mental muito grande, em que eu, por exemplo, esquecia-me muito. Durante um ano tinha brancos muito grandes. Eu podia estar a fazer uma entrevista assim e esquecer o nome de convidado. Então foi um desafio muito grande continuar ativa, a crescer com toda esta questão também, esta pressão de ser mãe muito jovem, das noites mal dormidas. Quero me preparar muito bem para nessa altura, se calhar não ter 1 mês e meio de descanso, mas poder curtir pelo menos 6 meses. Pois, é importante. Descansada. E faz toda a diferença. Eu tenho 3 filhos, mas nos meus filhos todos eu tive períodos diferentes. O primeiro comecei a trabalhar com 2 meses. A segunda eu já estava com a minha vida um pouco mais controlada. Tinha um emprego que me permitia trabalhar de casa. E olha, eu fiz a amamentação exclusiva durante 5 meses com ela em casa. E isso não tem preço. São experiências marcantes e importantes, né? Para nós como mães. É a questão da preparação. Que bom ouvir isso. Só que reforças ainda mais. E olha, se te preparares, com certeza que vai acontecer. Vai acontecer, sem dúvidas. Mas no meio dessas responsabilidades todas que tu tens de mãe, comunicadora, empreendedora, tu também és presidente do Pelouro do Empreendedorismo da ANGE, né? Que é a Associação de Jovens Moçambicanos. Sim. Então, como é que tem sido desempenhar essa função e o que é que tu tens na agenda para os empreendedores jovens? Nós fizemos um evento em que também estava a Lima no cartaz, Mulher 360. O nosso principal objetivo no Pelouro de Empreendedorismo Feminino é exatamente mostrar que existe oportunidade, é começar do zero, porque nós vemos muitas mulheres que tentam empreender, muitas até começam por fazer negócios muito, muito básicos ainda, seja fazer bolos, ou seja revender produtos, mas que depois não passam dali e desmotivam-se porque não conseguem ver o crescimento. Então, nós na ANGE, que é a Associação Nacional de Jovens Empresários, nós queremos dar esta oportunidade das pessoas encontrarem
oportunidades dentro delas, possibilidades e dar ferramentas. Para o próximo ano estamos a agendar várias formações em várias áreas de negócio, também sempre virados para as mulheres e sobretudo sair de Maputo. Porque nós acreditamos que a nossa maior força tem que ser depositada para pessoas que de facto estão a precisar de dar o start, porque quando nós damos o start depois com a internet já é fácil, então inspirar mostrando como é que se faz é o nosso maior propósito. Muito bom, isso é importante, principalmente esta questão de sair de Maputo, porque realmente aqui em Maputo nós já temos muito mais oportunidades, muito mais informação, eventos, então acho que as províncias realmente precisam, e a Sheila sair de Maputo, ir a uma província, falar sobre empreendedorismo, ter uma conversa de inspiração com as jovens, com certeza que isso... ensinar também, porque eu tenho sempre esta parte muito técnica, para mim só histórias não fazem mudança. Então é importante nós mostrarmos que eu venci, eu comecei por receber 3.000 meticais, eu andava de chapa várias vezes, entre escola, trabalho, 2 vezes até por dia que eu podia ir para o trabalho de manhã, ia para a escola, depois voltava a apanhar um chapa, ia terminar uma matéria que tinha que fazer, e hoje em dia, com 28 anos, estou aqui. Mas ok, será que isto me traz a mudança? O que é que foi preciso eu fazer na prática? Como é que eu te posso ensinar na prática? O que é que tu podes fazer para conseguir chegar aqui? Então, acho que este é o nosso maior lema. Inspirar ensinando. É verdade, inspirar ensinando. Isso é muito importante. Transmitirmos o conhecimento que nós já temos. E tu tens essa bagagem, não é? Tens alguma experiência que é importante partilhar. Não falamos sobre o teu projeto de café. Temos estado a ver nas redes sociais que já partilhaste algumas coisas, já temos aí um cheirinho sobre um projeto de café, já percebemos que tu és coffee lover, então mais uma vez tu conseguiste pegar em algo que tu gostas e transformar em uma ideia de negócios. Sim, quando nós temos paixão, nós procuramos habilidades e transformamos em algo rentável. Ainda estou um pouco reticente no investimento que quero fazer. Gostava muito, se calhar, de investir mais do que estar a 100%, porque é um tipo de escalagem que não é das minhas favoritas. Por exemplo, abrir um café, que eu gosto muito de café e eu estudei sobre cafés. No início eu recordo-me que tive um jantar com alguém e perguntaram-me sobre cafés. Eu já gostava de café e eu não sabia responder muito bem as perguntas. Eu sentia assim, eu disse no início da nossa entrevista, todos somos ignorantes e eu assumo que eu sou ignorante. Eu comecei a saber, o meu nível de ignorância está a ficar muito alto. E eu não estava a perceber muito bem a questão da acidez do café, como é que encontramos a doçura no próprio café. Eu, por exemplo, tomo café sem açúcar. E eu comecei a perguntar-me o que é que eu posso fazer mais? Se as pessoas já estão a olhar para mim todas, a primeira coisa é, queres um café? Gostas de café? Sheila, tu gostas muito de café? Então eu tenho que ser autoridade nisto, porque as pessoas já me estão a colocar neste patamar. E fui estudar sobre cafés. Fui perceber um bocadinho da origem, fui perceber de como é que funciona também toda esta escolha de um bom café. Qual é o meu café favorito? Eu consigo chegar no restaurante, receber o café, ver e perceber que este café está torrado demais, está queimado, por exemplo. Então, no futuro, gostava de trabalhar com formações na área de café, porque nós em casa podemos também apreciar o café e também de uma forma mais profissional com, se calhar, investimento numa marca de cafés. Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui para te apoiar. Tomem café. Tomar café, vou aprender a tomar café. Não consigo. Quais são as maiores dificuldades que o empreendedor tem, Sheila? Os maiores desafios? Nós em Moçambique, falando no nosso contexto, temos muitos desafios, mas os desafios não são o mais importante, porque nós temos empreendedores e empresários de sucesso em Moçambique. Sim. Então isto quer dizer que o desafio é uma escolha, muitas vezes, viver nele ou ultrapassar. Obviamente que temos a questão do financiamento em que todas as pessoas reclamam porque não há financiamento. Se não há financiamento é porque o teu projeto muitas vezes está muito acima daquelas que são as tuas capacidades. A pessoa saiu da faculdade, está à procura de um financiamento de 3 milhões de meticais, ainda não tentou nem com 30 mil meticais. Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes que nós temos que mudar na sociedade, quando falamos sobre empreendedorismo, quando falamos sobre negócios, é mentalidade.
O Salim Abdullah deu uma palestra muito inspiradora onde ele falou sobre a trajetória dele. Hoje olhamos para o Salim Abdullah e achamos que ele nasceu rico, que ele veio com tudo feito. Rica. Mas a verdade não foi essa. O que é que ele teve que fazer? Ele teve que enfrentar os seus próprios medos, correr risco e investir com aquilo que ele tinha e não tinha. Então, os nossos empreendedores, pelo que eu tenho colhido, o maior problema, a maior lacuna está aqui. No achar que eu não tenho condições para fazer. É. Obviamente que há reformas que estão a ser feitas na política, felizmente, por toda a pressão da CTA, também da ANGE e de outras associações que estão a trabalhar para isso, a questão da regulamentação. Nós vemos as pessoas sem empresas formais, registadas. Depois, obviamente, não vai passar de vender bolos para as primas e para as amigas, porque nenhuma outra empresa vai contratar para um serviço de catering. Alguém que não está legalmente registado. Então, acho que tudo parte daqui. Sim. Abrir mentes para fazer-se dinheiro, ao invés de reclamar. O mesmo acontece com os bancos. Eu vejo em todas as palestras que vou, todas, sem exceção. Os bancos não nos dão financiamento, os bancos não são um centro de caridade. É também uma empresa, é um negócio. É um negócio. E temos que parar de pensar que os bancos são um centro de caridade. No dia que nós tivermos um projeto em que nós conseguimos comprovar que aquilo vai oferecer dinheiro para o banco, para mim e para todos os outros investidores, acredito eu que ninguém se vai recusar. Mas Sheila, fora de Moçambique, tantos famosos em áreas de negócio tiveram 1000 nãos até que alguém disse sim e eles conseguiram crescer. Pois, porque quando essa pessoa disse sim, depois de tantos nãos, ele reformulou as ideias até conseguir o sim. Conseguiu mostrar que tu vais investir 100, vais tirar 200. Enquanto isto não acontecer, nada vai se passar. É verdade. Business é sobre dinheiro, não é sobre caridade. Por isso é que é muito importante as empresas também terem ações sociais. Claro. Aí sim, elas tiram e depositam para órgãos que vão também distribuir de forma correta. Exato. Mas chegar alguém com um projeto a pensar que vai ser ajudado, eu queria que me ajudasses. Aí já não é negócio. O que eu tenho para receber com isto? Exatamente. Business, negócios é sobre dinheiro, é sobre conexões e nem sempre é sobre dinheiro. Vou aproveitar este espaço também, a Lima, para falar sobre isso. Às vezes nós queremos um investimento de 50 mil meticais, de 100 mil meticais e nós queremos o dinheiro. Eu vendo a minha empresa, 20% da minha empresa por 100 mil meticais. Ok. Quanto é que a tua empresa está a valer? A minha empresa está a valer 400 mil meticais. Ok. Qual é a área? A área digital, de negócios digitais, influência. Ok. Se calhar tu devias me pagar para eu entrar na tua empresa. E não o contrário. Porque eu tenho a conexão com o mercado. Se eu tiver que comprar a tua empresa sem cartela de clientes, sem notoriedade no mercado, em que eu ainda vou ter que fazer ajustes de qualidade, eu estou a perder. Pois. Então, mudar a mentalidade também nesse sentido. Fazer o tal do networking. Hoje em dia todos os eventos são vocês têm que fazer networking. Networking é conexão. Se eu sei que a Lima é forte hoje em dia no mercado digital, por que não posso chegar a Lima? Eu tenho uma empresa que faz isto, trabalha também no ramo digital e eu queria te oferecer 10% da minha empresa. Mas ela não vai meter dinheiro. Não. Ela vai meter contatos que no futuro vão meter 100 vezes mais aquele dinheiro que eu achava que ela tinha que meter no início. Exatamente. Eu acho que as pessoas às vezes não têm este alcance da importância que tem um networking, criar relações entre pessoas de negócios, os eventos. Muita gente acha que ir a eventos é uma perca de tempo, mas é lá que tu conheces as pessoas, que tu aprendes, que tu fazes parcerias de negócio, que trocas ideias. Então é muito importante isto que estás a falar da conexão. Eu também acredito muito. Aliás, eu quando olho também para o meu percurso, foi tudo muito baseado nas conexões que eu fui criando, a confiança que foi construindo, porque também passa por isso. Se hoje, por exemplo, a Sheila, que é uma pessoa conhecida e já é uma referência na área de comunicação, se tu vais com um projeto apresentar alguém, com certeza que é muito mais fácil tu conseguires parceiros, porque tu já provaste que és capaz. Mas agora, para uma pessoa que não é conhecida, ninguém conhece, tu ligas a Lima, conheces o fulano de X, já ouviste falar desse projeto? Não, ninguém conhece.
é muito difícil, as coisas ficam muito mais complicadas. É verdade, mas não são impossíveis. Não são impossíveis, é Eu verdade. vou só deixar aqui um ponto também para reforçar esta parte. Eu trabalhava numa das televisões em que passei e tive que meter a minha carta de demissão por também, mais uma vez, esta tentativa de corromper os princípios básicos. O assédio sexual foi uma realidade para mim muito cedo e a minha resposta foi meter a carta de demissão. Então fiquei acho que 2 ou 3 meses na altura sem trabalhar, mas não queria porque já estava habituada, tinha 18 anos e lembro-me de ter tido o número do Dr. João Ribeiro. Ele é uma grande referência para mim como profissional. Entretanto, ter só um contato não é networking, não é conexão. Conexão cria-se. Lembro-me de ligar para ele com 18 anos. Eu, olá doutor João, como está? Tudo bem? E ele, tudo, com quem fala? Eu falo com a Sheila Ibrahim. Ele, sim, posso ajudar? Eu, pode. Você não me conhece, mas acredito que quando me conhecer, vai-me contratar. O atrevimento. E ele, como assim? Eu, sim, eu estou na área da comunicação. Ainda não tive as oportunidades certas, mas tenho muito a oferecer. E ele, tudo bem, tens um portfólio, não sei o quê? Eu tenho. Tá bem, daqui a 2 dias podes reunir numa hora X? Posso. Levei o meu portfólio, estudei a identidade da televisão, que na altura era Team, como é que eles apresentavam, como é que as apresentadoras posicionavam-se. Fui na minha melhor roupa, com os meus CDs, na altura eram CDs. Apresentei para o senhor e saí daquela sala depois de 20 minutos contratada. E não tinha costas, nem frias nem quentes, quase não tinha, eu estava transparente. Então eu usei uma perspectiva positiva. Não era, por favor, doutor João, pode-me dar um emprego, pode-me ajudar. Eu tenho a lhe oferecer, eu tenho uma boa imagem, eu quero aprender. Tu vendeste aquilo que tu sabes fazer e agregar valor ao coisa. Imagina o que eu sabia fazer. Uau. 0,2% que eu sei hoje. Pois. Então é sobre isto, é sobre a ousadia e querer sempre oferecer mais do que receber quando sabemos que nós estamos nesta posição, reconhecer a nossa posição. É verdade, eu já contratei 2 pessoas assim. Com essa ousadia. Procuraram mesmo na rede social, mandaram-me um texto a explicar o que é que fazem. E eu gostei. Eu gosto de pessoas que são atrevidas. Porque se a pessoa tem o conhecimento, tem a capacidade. Porque assim, às vezes nós estamos até à procura dessas pessoas e não sabemos onde é que essas pessoas estão. Eu já deixei aberto, aproveito o teu podcast. Eu estou à procura dessas pessoas. Tenho alguém que começou a trabalhar comigo agora, que também tem uma personalidade muito parecida. Mas, infelizmente, os currículos que nós temos recebido em instituições que temos pedido esta ajuda estão muito fora da realidade. Estão muito fora da realidade da área de comunicação. Sobretudo. Boa. Então, olha, está aí uma oportunidade. Em que área estás à procura, Sheila? Eu estou mesmo a procurar nesta área de criação de conteúdo, produção, gestão de áreas criativas. Boa. Está aí uma oportunidade pessoal. Criação de conteúdos. Gestão de produção, edição. Boa. E é uma área, na verdade, tudo isso se aprende no YouTube, Sheila. É uma questão da pessoa se dedicar, investir um pouco de tempo, não é? Querer aprender. Muito tempo, na verdade, não romantizar. É verdade, é preciso tempo. Não, mas é assim, Sheila, tu fazes 1000 coisas. Agora imagina, um jovem que terminou a 12ª, ele tem todo o tempo para ficar 8, 10, 12 horas na internet durante a semana, não é? Para estudar essas coisas. Podes pôr o telemóvel enquanto tomas banho, de lavar o cabelo, são mais 30 minutos. Depois ali o telemóvel, vais ouvir, lavas o cabelo e a vida continua. Exatamente, é isso. Boa, Sheila, olha, estamos mesmo no fim da nossa conversa, mas eu queria saber qual é a sensação de estar do outro lado. Um pouco desconfortável, embora tenha sido muito agradável. És de facto uma excelente comunicadora e estive em 2 entrevistas contigo. Senti muito durante esta entrevista a tua evolução como comunicadora. Parabéns. Olha que eu ia te perguntar, porque vou te dizer, cá entre nós e abertamente, às vezes quando eu olho para os meus episódios no passado me apetece apagar tudo. Não, é parte do processo. Eu também. É processo, né? Eu tenho desde o Lucas, há umas falas muito pensadas. Então eu acredito muito, é por isso que eu te perguntei coloquei aquela frase, né? Que tudo se treina, tudo se aprende. Eu acredito muito nisso, porque na verdade a minha vida toda foi com base nisso. E este projeto
tem provado muito mais, né? Tem provado que realmente tudo se aprende, tudo se treina. Então, olha, Sheila, mais uma vez, muito, muito obrigada por estares aqui. És uma mulher que levanta outras mulheres, que tem ajudado muito este projeto. Eu me lembro que logo desde o início, eu não me esqueço das pessoas que me apoiaram e apoiam desde o início. Me lembro que desde o início, quando nós abrimos a nossa página de Instagram e tínhamos 100 seguidores, talvez, e abrimos lá uma enquete, quem que vocês gostariam de ver na mesa do podcast, e as pessoas falaram de ti, mencionaram o teu nome, e eu fiz a marcação de todas essas figuras públicas, os influenciadores digitais. Há pessoas que repostaram, outras não, e tu foste uma dessas pessoas que repostou. Então, às vezes, este mundo digital é muito misterioso, mas eu aos poucos também estou a aprender como é que funciona. Mas esta é uma outra conversa que depois vou te convidar para falarmos sobre este tema, né? De como é que, do mundo digital. Na verdade, é algo que é muito importante hoje em dia para tudo. Então, olha, Sheila, muito obrigada mais uma vez. Foi tudo. Olha, tem aqui um brinde da Brand Solution. Obrigada. E podes, com certeza. Uma agenda pink. Já estou habituada. Já estás, olha, estás em casa. Quem faz o close? E tem mais uma coisa lá dentro, que na verdade eu acho que é um acessório que toda mulher gosta de ter. Eu particularmente acho que é muito útil. Para são bolsa. Aqueles, exatamente. Muita bolsa. Exatamente. Então, como espelho, é verdade. Está. Tocar o meu batom. Podes, que é um novo lançamento, não é, Sheila? A alma do empreendedor é isso. Se vocês vendem bolos, se vocês vendem doces para passar no pão, andem com os vossos produtos. É verdade. Autoridade da Lima. É verdade. E olha que a Sheila também ofereceu-me. Desde onde é que estão os meus lips? Ai. Que a Sheila ofereceu-me do novo lançamento. Obrigada. Foi maravilhoso estar aqui. Sucessos e, por favor, continua a crescer. Porque nós precisamos de mais mulheres assim como tu. Obrigada. Obrigada, Sheila, por seres essa mulher que inspira, que levanta outras mulheres, que ensina, que treina. Então, olha, muito obrigada. Um brinde a mulheres que levantam outras mulheres. Bom, e a todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que gostem desta conversa. Aliás, eu tenho certeza que vão gostar, vão se inspirar, vão aprender. Eu, em particular, gostei muito e me inspirei e aprendi bastante nesta conversa com a Sheila. Não se esqueçam de subscreverem ao nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube e podem nos escutar no Spotify. Não se esqueçam disso. Obrigada e até a próxima.